Aguardando o início aqui da gravação. Ok, morning everyone, welcome to Língua Inglesa 2. Meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Língua Inglesa 2, ok? Today is August 31st. Hoje é dia 31 de agosto, hoje são 31 de agosto, tá? Meus queridos, então vamos começar a nossa aula. Eu vou começar respondendo a uma questão que me foi colocada aqui e respondendo também ao e-mail de... Agora eu esqueci quem foi que... Foi a Bruna. A Bruna está aqui, eu lembrei. Eu esqueci, mas eu já lembrei. Acho que foi a Bruna que me perguntou a respeito da compensação de ausências. Então, eu finalizei ontem os formulários... nós estamos na aula 7, semana 7, mas a semana passada foi a semana de letras, tá? Então, eu não vou colocar o formulário para a semana de letras. Então, nós temos aí 5 semanas, que são as semanas de... 4 semanas de agosto, não, 5 semanas de agosto, que precisarão, quem não assistiu a aula síncrona, resolver uma atividade. Então, eu vou compartilhar no Moodle, na aba de cada uma das semanas, um arquivo com o seguinte nome: compensação de ausência, tá? Então, se você faltou, if you were absent, you have to fill in the form, ok? Então, essa compensação de ausência é só para você que perdeu a aula síncrona, tá certo? Então, verifiquem lá, por favor, e preencham esse Google Forms. Cada formulário tem uma atividade para ser realizada, que normalmente são as atividades que vocês, alunos presentes, fizeram na nossa aula, tá? Então, responder alguma questão, escrever alguma oração, etc. e tal. São as atividades feitas por todos ao longo das nossas aulas, tá bom, meus queridos? Então, hoje, depois das 16 horas, porque eu ainda tenho aula com o ensino médio logo na sequência depois do almoço, e assim que eu terminar eu posto todos esses arquivos, tá? Eu iria postá-los ontem, mas o Swap, não sei se vocês tentaram acessar, aí ficou fora do ar praticamente o dia todo, com inconsistências, voltava, caía, porque eles estão mexendo no e-mail institucional, tá? E mexendo num monte de coisas, então não funcionou ontem muito bem. Mas hoje, sem falta, a partir das 16, quem faltou... Olha, hoje sem falta quem faltou, aqui ficou meio esquisita essa minha fala, hein? Então, os alunos ausentes podem preencher o formulário lá, que as ausências serão compensadas, tá? E eu farei isso por mês, então, mês de agosto, quem for entregando os formulários, eu já vou acessando lá o Swap e compensando as ausências. Eu faço sempre ao final do mês, então em setembro, finalzinho de setembro, eu vejo quem preencheu os formulários e continuo e assim sucessivamente, tá bom, meus queridos? Então, bora lá para a nossa aula de hoje propriamente dita. Então, aqui compartilhando com vocês o Moodle, we are here, semana 7, ok? Week number 7, today is August 31st. And today we are going to start unit number 4A. Is she his wife or his sister? Ok? Então, essa unidade está no book de vocês lá, from page number 28 to 29 do American English File, ok? E aqui estão os slides dessa aula que eu já compartilho aqui. Can you see my slides? Estão visualizando os slides? Sim? Sim. Ok. Sim. Thank you. A minha gatinha subiu aqui. Pessoal, olha, então, quais são os objetivos da aula de hoje, né? Então, utilizar de maneira correta os pronomes possessivos. Nós já estudamos os pronomes possessivos, vamos enfatizar um pouquinho o uso deles, e acrescentando outros pronomes hoje, que seriam who e whose, tá? Não são possessivos, tá? São interrogativos, mas juntando com os possessivos. Utilizar a expressão idiomática em contexto variado, portanto, eu vou apresentar mais uma expressão idiomática na aula de hoje, conforme sempre.
Reconhecer o vocabulário referente a membros da família. Ops, espera aí. Tem um errinho aqui. Sem crase, né? Porque há membros, aqui é singular e aqui plural, então não tem crase, tá? Erro de digitação aqui. Identificar nos exercícios de listening e do vídeo informações importantes, tá? Então, so today these are what we are going to learn. And we start by the idiom, drop it, okay? Drop it, okay? Hey, let's drop it. I don't want to talk about it anymore, okay? Segundo exemplo, just drop it, will you? I had enough of this topic. Lembrando, gente, que eu retirei os exemplos dessa expressão do Instagram do Denilson, lá do Inglês na Ponta da Língua. Então, Denilson, beijo para você e compartilhando aqui os seus conhecimentos com os nossos alunos do Instituto Federal de São Paulo, Campo Sertãozinho, tá? Então, meus queridos, olhando essas duas orações, esses dois exemplos, vocês conseguiriam me dizer o significado dessa expressão idiomática, drop it? Hey, let's drop it. I don't want to talk about it anymore. Deixar para lá? Yes. Eu vou deixar para lá, vai. Vamos parar de falar sobre isso. Vamos em português seria, vamos mudar o disco? Hoje não tem mais disco, né? Mas é dessa expressão antiga de vamos trocar aí o disco, né? Troca o disco, porque isso não tá. Vocês já ouviram falar nisso? Vamos trocar o disco? É muito novo, é muito antigo para vocês, né? Então seria isso, tá? Ó, vamos trocar aí a música, vamos trocar o disco, vamos mudar de faixa, ou seja, vamos trocar de assunto, vamos mudar? Ó, eu não quero mais falar sobre isso, tá? Pode mudar de assunto? Pode trocar o disco aí, né? Eu já ouvi bastante ou o suficiente sobre esse assunto, sobre esse tópico. Ok? Então, meus queridos, aqui ao lado, não sei se vocês visualizam, mas está o link de onde foram retiradas essas imagens aqui, tá? So, I would like to ask you to write a sentence in your notebook using this expression, drop it, ok? Então, o que eu gostaria? Que vocês anotassem essa expressão no caderno de vocês e que vocês criassem aí uma sentença, um example, utilizando no dia a dia essa expressão drop it, ok? E aqui eu coloquei algumas maneiras que nós podemos também utilizar para pedir para alguém, ó, vamos mudar de assunto, né? Vamos falar sobre outra coisa? Então, first, write your sentence, your idiom, and then let's come here. Olha, now that I think about it, né? Olha, gente, agora pensando nisso, então vamos falar sobre outra coisa. Olha, that reminds me of. Gente, isso me lembra. That brings to mind, que é a mesma coisa. Não, isso me faz lembrar. Ou então, changing the subject, mudando de assunto, né? Vamos mudar de assunto aí, vamos para outra fase. By the way, what can you tell me about? A propósito, o que você pode me falar sobre? Então, when, in a situation you are talking and you want to change the subject, okay? You want the other person to stop talking about something and start talking about another subject, you can say, or you can use these expressions, or you can say, let's drop it, tá? Então, alguém começou a conversar com vocês e fica martelando aquele assunto. Nossa, eu já tô cansado, você já falou demais sobre isso, né? Para não ser assim mal educado, então aqui são algumas possibilidades. Here are some options or possibilities to ask the other person to change the subject, ok? Então, aí a Giane estava falando alguma coisa para mim, né, Giane, lá no Lacerda, da época que a gente trabalhou lá. Então, olha, Giane, by the way, what can you tell me about
The Studies of Paulo Freire, ok? Então, ela estava falando um assunto e eu queria mudar o assunto, eu usei essa expressão. Ó, a propósito, o que você me fala sobre isso? Então, é uma maneira polida de você mudar de assunto com as pessoas, tá bom? Ó, então, gente, ó, mudando de assunto, changing the subject, let's do another activity, ok? Ah, isso que você me falou me lembra tal coisa. E aí você começa a falar sobre outra tal coisa, ok? So, here are some expressions you can use to drop it, ok? Então é isso. Do you have any questions about this? Alguma pergunta sobre? Não? Ok. Pessoal, agora um teste, eu preciso da resposta rápida de vocês, tá? Eu nem dei tempo, né, de vocês falarem se tinha dúvida ou não. Eu vou clicar aqui no filme e eu quero que vocês me digam rapidamente se o som chega até vocês ou não, tá? Yes or no, please. Rapidola. E aí eu começo de novo. Sim. Ok. Pessoal, então é o seguinte, so we are starting unit number 4, okay? So this is a short move and he's talking about units number 1 and 2, ok? Vai fazer uma revisãozinha de vocabulário com o que a gente já estudou aí um pouquinho, tá? So it's about Hollywood, Los Angeles. Então vocês vão, you are going to watch the movie and check what can you understand or not about the vídeo. Eu vou colocar o vídeo, vocês prestem atenção naquilo que é dito. Se necessário, anotem algumas coisas. Olha, eu entendi isso, não entendi aquilo, só para avaliação de vocês, tá? Então, começando, starting. California. Very big south. There are San Francisco, San Diego in the south, and between these two, Los Angeles, or LA. Los Angeles is a very busy city. Nearly 4 million people live there. There are lots of different districts in the city. Places like Santa Monica on the coast and Pasadena in the east. Some of these districts are very rich. This is Beverly Hills. It is a famous area in the north of the city. This street is Rodeo Drive. It has a lot of expensive shops. LA, especially the Hollywood area, is the home of the movies. One of the reasons for this is the good weather. You need good weather to make movies. Hollywood is also the home of the movie studios. This is the headquarters of Sony Pictures. Sony make the Spider-Man and the Men in Black movies. They do not make many movies in Hollywood today because it is too expensive. In fact, they make movies in Canada, in England, in Eastern Europe, and sometimes in Australia and New Zealand. But the movie industry employs lots of people in Los Angeles. About 250,000 in total. Many actors, writers, and directors live in the city. And the studios also employ a lot of agents and lawyers too. Hollywood does not make many movies anymore, but it makes a lot of television programs.
In fact, programs like CSI and Glee, which are set in Las Vegas and Ohio, are actually made in Hollywood. Okay, dear students, I'm going to return here. Só vou mudar o slide aqui para o vídeo não iniciar, ok? Reiniciar. Okay, so can you tell me, what did you understand about the video? Vocês conseguiram entender, captar, pegar alguma informação que foi dita no vídeo? If yes, can you tell me? Vocês conseguiram? Se sim, vocês poderiam me dizer aí o que vocês conseguiram entender do vídeo? Difícil? Was it very difficult or easy, or what do you think? Eu consegui com a ajuda das imagens que está descrevendo algumas características das cidades. Uhum. Mas deu para entender, assim, alguma coisa. No meu caso, né? Tá. Quem mais? Who else? Acho que eu consegui pegar que já foi feito bastante filme, né, em Hollywood, mas agora não faz mais. E que eles fazem em outras cidades, assim, né? E lá tá mais para turista e tudo mais. Ok, very good. Muito bom, Amanda, é verdade. Então, ficou muito caro, né, fazer filmes lá em Hollywood, então eles optaram por Canadá, Austrália, Nova Zelândia e etc, tá? Quem mais? Mais alguma informação sobre o vídeo aí? Quem gostaria? Who would like? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o vídeo? So, this was the first time I put it for you. Então, eu coloquei para vocês apenas uma vez. Why? Né? Por quê? Então, como que a gente pode trabalhar vídeo com os nossos alunos? Lembrando, ok? Please don't forget, you are teachers, ok? In the beginning. Vocês são professores em formação inicial, professores. Então, quando nós aprendemos língua inglesa, que no caso língua inglesa 2, não é só para os nossos conhecimentos, mas para saber como trabalhar isso quando professores já formados, tá? Então, como que nós poderíamos trabalhar esse vídeo com os nossos alunos? Então, eu vou explicar para vocês, porque não dá para fazer todas as práticas nós faremos lá na disciplina prática de ensino de língua estrangeira, tá? Então, num primeiro momento, vocês podem passar esse vídeo para os alunos, né, 1, 2 vezes, se for necessário. Uma atividade interessante seria, todo mundo aí no ensino presencial, né, se a gente estivesse no ensino presencial, facilitaria mais, vocês pediriam que eles anotassem no primeiro momento quais foram as palavras que eles conseguiram identificar, aleatoriamente, num primeiro momento. Num segundo momento, vocês poderiam colocar uma pergunta sobre o vídeo, uma parte do vídeo, just one question, ok? E pediriam para que os alunos respondessem essa pergunta. Então, você vai colocar o vídeo novamente, com uma, dependendo o nível dos seus alunos, se é ensino médio, se é ensino fundamental, não dá para fazer com esse vídeo, provavelmente muito, mas ensino médio, acredito que sim. Vocês podem fazer 1, 2, 3 perguntas, reconhecer o nome dos países, né? Que países são falados aí no vídeo. Então, pegar algumas informações, não necessariamente todas. Por quê? Com isso, os alunos vão se sentindo mais confiantes, né, na habilidade de listening, eles vão percebendo que a prática trará resultados melhores. Então, se eles prestarem atenção nos detalhes, nas palavras, ou em pegar alguma informação, eles vão passar a prestar atenção mais quando eles assistirem aí outros vídeos, né, na língua inglesa. Num segundo momento, eu compartilharia com vocês essas questões sobre o vídeo, tá? Mas só um minutinho, peraí. Deixa eu voltar a compartilhar a minha tela. Nós aqui de novo, só um minutinho. Então, vocês têm o vídeo aqui, vocês podem assisti-lo quantas vezes vocês acharem necessário para
melhorar um pouquinho mais as listening abilities. Esse é um vídeo, assim, praticamente fácil, porque não tem, só tem descrição, fala-se sobre a indústria cinematográfica, fala sobre localização de alguns estados, cidades que fazem parte desse estado, então é interessante trabalhar isso, porque o ensino da língua inglesa, ele não pode estar desvencilhado da cultura, então se eu falo inglês dos Estados Unidos, é interessante que eu conheça um pouco, se é da África do Sul, vamos ver onde é que se localiza aí a África do Sul, quais são os estados ou cidades mais importantes da Austrália e assim por diante. Isso, normalmente, a gente trabalha no inglês 1 com aquela pesquisa lá dos English Speaking Countries, tá? Então, vamos lá, começando com o tema da Unit Number 4, cujo título é Is she his wife or his sister? É o título da unidade. Nós vamos focar, além dos pronomes possessivos, his wife, his sister, né? Ela é a esposa dele ou é irmã dele? Ok? Então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre algumas curiosidades do meio artístico, né? De famous people, perguntando who's that? Who's that? And whose? Quem é? Né? Quem é aquele ali? Quem é aquela lá? Whose? Gente, de quem é isso aqui? Whose book is this? Ok? E é sobre isso. E para ilustrar a nossa aula, I start asking you, who's that? Do you know? Eu estou passando o mouse aqui na pessoa que eu quero, que é nessa figura aqui em black and white, ok? So, who's that? Can you answer me? Who's that person? Who's that girl? Who's that woman? Quem sabe? Who's that? Vocês estão visualizando, né, os slides? Nossa, eu não lembro o nome dessa moça. Não? Não lembro. Tem alguém que lembra? Who's that? É Maria Fernanda Cândido. Oh, yes, Maria Fernanda Cândido. Eu escolhi duas Fernandas aí, né? Uma é a Maria Fernanda, a outra é a Fernanda simplesmente. Simplesmente, e olha que chique, simplesmente não, né? Who's that? Então, como que eu poderia responder a essa pergunta? Estou fazendo para vocês. Who's that? Como que vocês me respondem? In English, please. Pode falar, gente, sem medo de errar. Who's that? Então, se vocês disseram, that's Maria Fernanda Cândido, that's okay. Oh, she is Fernanda, Maria Fernanda Cândido, ou simplesmente Maria Fernanda Cândido, ok? Who's that? Então, there are many possibilities to answer this question. Quem é, gente? É aquela atriz famosa. Eu posso responder assim. That's that famous actress. She worked... e aí você fala qual foi o nome do último trabalho que ela fez, if you remember, ok? And the other one, ok? This one, who's that? E essa atriz aqui, quem é? Who's that? That's Fernanda Montenegro. That's Fernanda Montenegro, ok? A nossa rainha aqui, Fernanda Montenegro, ok? Who's that? Oh, that's Fernanda Montenegro. She's a famous actress. She's one of the best actresses in Brazil, or, né, onde vocês quiserem aí, que ela já ganhou prêmios internacionais. Então, olha, pensem, think about the answers. Pensem nas diversas possibilidades de respostas para que vocês sejam capazes de aceitar as respostas dos alunos de vocês. Quem é? É uma atriz famosa. Respondi a pergunta? Sim, conhecimento que você tem é que ela é uma atriz, já tá bom, né? Poderia ser uma cantora, uma professora e etc. So, they are actresses, ok? They are actresses. Elas são atrizes. They are artists, são artistas, ok? Então, she is, and they are, elas são, ok? Então, respondendo a essa pergunta, who's that?
Vocês viram as possibilidades. And now, lá foi no singular. Who's that? And now, in the plural, who are they? Okay? Can you see the picture? Who are they? Então, conseguem visualizar? O que vocês me respondem aqui para essa pergunta? Who are they? Quem? Quem? Responde. Quem é esse aqui que eu estou passando o mouse sobre a face? Paulo Coelho. Paulo Coelho. Então, and this one, who is she? Gisele Bündchen. Okay, and this one? Neymar. Neymar. And here? Acho que é Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, that's okay. And this one? Ah, não sei, não enxergo. Alguém enxerga aí? É a Anitta, tá? Porque só pegou uma parte assim dela, eu recortei a imagem, tá? Então, for this question, who are they? Eu poderia responder, they are famous people, né? São famosos. Se eles fossem tudo a mesma coisa, né? Por exemplo, eles são atores, mas eles não são, cada um aí é diferente, né? Então, eu posso responder no singular, um de cada vez. So, she is Ivete Sangalo, he is Neymar, she is Gisele Bündchen, a famous model, this is Paulo Coelho, a writer, and this is Anitta, a famous singer, the girl from Rio, ok? Então, eu posso responder individualmente, mas mesmo individualmente eu posso dar várias respostas. She is a famous singer, he is a footballer or football player, she is a top model, he is a writer, and she is a singer, ok? Então, ou they are, e aí vocês dão uma resposta geral. Did you understand? Who's that? Para singular, quem é? Serve tanto para ele quanto para ela. Posso completar essa pergunta? Who's that girl? Who's that boy? Who's that man? Who's that student? Perceberam? Quem é? Quem é, de maneira geral, quem é ele, quem é ela? Quem é aquele garoto, rapaz, menino? Quem é aquele aluno? Quem é aquele motorista? E assim por diante, tá? Lembrando que who significa quem, é para pessoas e não coisas. E no plural de who's that eu uso who are they, quem são eles. E aí nós temos muitas possibilidades. And here, so here we have Vera Fischer, okay? So, write sentences with famous people using the possessive pronouns. Não só possessive, mas principalmente precisa utilizar em uma das orações aí um pronome possessivo, tá? Então, example, eu fiz uma aqui para mostrar para vocês. Her name is Vera Fischer. She is a famous actress and she works for Rede Globo. Okay, did you understand me? Her name is Vera Fischer. She is a famous actress and she works for Rede Globo. Okay, did you understand? Now, I would... Okay, thank you. I would like you to choose one of them. Vocês vão escolher uma dessas pessoas que eu coloquei aqui nesse slide e vocês vão construir 3 orações para a mesma pessoa, tá? Com informações aí pessoais, tá? Então, escolham um deles, peguem o caderno de vocês, coloquem o nome da pessoa já na primeira, né? Então, his name or her name is, o que a pessoa faz e se trabalha. Eu coloquei trabalha, mas pode ser outro verbo aqui, outro exemplo, ok? So, you have 2 minutes to do this, ok? Então, people, here, escolham um. And make sentences. Em pelo menos uma das orações tem que ter um pronome possessivo, tá?
Aqui no caso é possessivo adjetivo, porque possessivo é de maneira geral, possessivo sozinho e possessivo adjetivo, então pode ser qualquer um deles, tá? 2 minutinhos, vou marcar aqui o tempo. Ok? Então, lembrando, you are going to choose one of these people. Vocês vão escolher uma dessas pessoas, one person, ok? So, we have Ivete Sangalo, Neymar, Gisele Bündchen, Paulo Coelho, and Anitta. And you have to write 3 sentences, 3 or more, okay? So, her or his name is fulano. O que a pessoa faz, né? Porque que ela é famosa, and another information, ok? Não precisa necessariamente ser trabalha para alguém, mas pode ser é o pai de fulano, é filho de ciclano, é casado com fulano, o que vocês quiserem, tá bom? Pronto, minutos passados. Meus queridos, alguém gostaria de falar para mim qual foi a sua escolha e quais foram as sentenças que vocês escreveram aí sobre as pessoas? Por exemplo, se eu tivesse escolhido aqui a Gisele Bündchen, eu diria, her name is Gisele Bündchen. She is a famous model, or top model, or Uber model. She lives in... Onde que ela mora agora? Eu nem sei. Vou dizer que é Nova York. She lives in New York. She is married to Tom Brady. Ok? Olha. She has 3 children, or 2 children, or 3 children, né? 2 filhos dela e um que é do marido. Viram quantas informações eu posso falar sobre determinada pessoa? So you need to practice your English, ok? To write some information. Vocês precisam praticar o inglês de vocês para escrever também informações utilizando aquilo que vocês já aprenderam aí no inglês número 1 e inglês número 2, tá? Então, eu completei, eu fiz mais frases aqui do que essas 3. Se alguém quiser escrever as suas sentenças no chat, pode escrever que depois eu analiso, tá? E agora, meus queridos, nós vamos para o segundo pronome interrogativo, que é whose. Então, who significa quem, whose significa de quem, ok? Look at this photo, ok? Dá uma olhadinha nessa foto aí. Conseguem visualizar? So, whose nose is this? Whose nose? Nose, ok? Nariz. Gente, de quem é esse nariz? Or whose lips are these? Whose lips? De quem são esses lábios? Or whose nose is this? De quem é esse nariz? Can you answer my question? Alguém reconheceu de quem é? Da Gisele? Não. Não. Até que parece, viu? Mas não é dela, não. A pessoa está diferente aqui nessa imagem, já vou dizendo. Acho que depois disso deve ter feito outras harmonizações faciais que está bem diferente disso. Mas olha, só para reforçar com vocês, whose. Quando eu quero perguntar de quem é alguma coisa, eu uso o pronome whose para todos. Olha, whose bottle is this? It's mine, ok? It's mine. It's my bottle. Tá? De quem é? Da teacher aqui. Então, vamos lá. Whose nose is this? Or whose lips are this? Então,
mostrando para vocês, it's Cleus Pires, ok? Tá diferente aqui, não tá? Porque o rosto dela hoje tá bem diferente do que estava nessa foto. Então, whose nose is this? Eu posso responder, it's Cleus. De quem que é? É da Cleo, ok? Questions? Esse S, o S que indica o possessivo, é isso? Yeah, yes. Tá. It's the possessive case. É o caso genitivo, possessivo. Eu falo de quem é? É da Rosângela's Carr, Gianni's book, tá? Que a gente vai estudar ainda, tá? Mas já é bom vocês irem se acostumando. De quem é? De fulano. Aqui está implícito, it's Cleo's nose, tá? Ou simplesmente, it's Cleo's, tá? And now, whose car is this? Whose car is this? De quem é esse carro? Quem sabe? Whose car is this? É um dos muitos carros que ele tem. It's Neymar. Yes, it's Neymar's. It's Neymar's, ok? De quem é, gente? É do Neymar. Esse é um dos muitos carros valiosíssimos aí que o Neymar tem. Whose car is this? Eu posso dizer it's Neymar's or this car belongs to Neymar. Esse carro pertence ao Neymar ou esse carro é do Neymar, ok? Então, há muitas possibilidades. Então, bora lá. Who and whose? Who, lembrando que significa quem, né? Perguntando ela, who's that girl? E aqui eu escrevo, então eu deixo para vocês por escrito, the many options, the many possibilities to answer this question. Who's that? Or who's that girl? She is my sister, or that's my sister. Ou pode ser que eu não conheça. E quando eu não conheço, o que eu digo? I don't know, ok? Or that's Dani Suzuki. Did you understand me? Who's that person? Who's that alguém? Who's that? E aí vocês podem dar diversas respostas. She's my sister, that's my... E aqui nós estamos enfatizando o uso dos pronomes possessivos. Possessivo adjetivo. My sister, ok? I don't know. Não sei, gente. Tá? Ou simplesmente, se eu souber, eu já dou o nome da pessoa. Tá bom? Ok? E o whose? Whose means de quem é. Whose, ok? Whose book is this? Gente, de quem é esse livro? Eu até coloquei o nome aqui do professor Jacó, depois vou mandar a gravação para ele, porque toda semana ele publica lá no Face ou no Instagram um livro que ele é organizador, que ele escreveu, que isso, que aquilo. Eu falei, ô Jacó, já estou ficando envergonhada aqui, porque cada hora ele está produzindo um livro, né? Então, parabéns para ele, nosso querido Jacob. Então, whose book is this? Significa de quem é esse livro? It's mine. É meu, não é não. It's hers. De quem é? É dela. It's ours. É nosso. And it's Jacob's, or it's Jacob's. Ok? É do fulano, é do Jacó. Aqui, né, nessas respostas, eu estou utilizando o pronome possessivo apenas, que indica a posse, ó. It's mine, it's hers, it's ours, tá? Então, é meu, é dela, é nosso. Lembrando que, qual é a diferença mesmo do possessivo e possessivo adjetivo? O pronome possessivo, ele vem sozinho, ele não acompanha o substantivo, só indica a posse, ó. Meu, dela, nosso. Enquanto o possessivo adjetivo aqui nesses outros exemplos, ó, my sister. O pronome possessivo adjetivo, ele sempre acompanha um substantivo, no caso sister, que é o substantivo irmã, minha irmã. Perceberam? Então, lembrando como a gente pratica, como a gente utiliza os pronomes possessivos no nosso dia a dia, né? Então, juntando os possessivos com os interrogativos. Who and whose. It's my book. It's mine. It's her book. It's hers. Então, vamos aprender. Let's practice how to use the possessive and the interrogative W8 questions, tá? Então, de quem é? De
fulano. E aqui, meus queridos, vamos lá falar da vida dos outros agora. Who's that? Who's that? Quem sabe? O lindo Rodrigo Santoro. Verdade. É o lindo Rodrigo Santoro, que como é o nome da mulher dele mesmo? Esqueci agora, da Mel Francoviac lá, não sei das quantas também. Lindíssima. Então, vamos lá, meus queridos. A unidade 4 traz alguns exemplos que fala sobre artistas. Eu ilustrei com alguns artistas brasileiros para nossa realidade, mas vocês vão ver daqui a pouquinho que tem os internacionais, tá? My question is, how interested are people in your country in the private lives of celebrities? Ok? O que significa essa pergunta? How interested? Então, quão interessado, né? O quanto interesse as pessoas têm no nosso país na vida dos artistas, né? Na vida privada das celebridades aí. O que vocês acham, meus queridos? Então, number the people from 1 to 3. Number 3 is very interested. Number 2, interested. And number 1, not very interested. Então, quando a gente fala na vida dos actors, ok? Quanto vocês acham que as pessoas estão interessadas? As pessoas de maneira geral, na nossa cultura, na nossa sociedade, tá? Pode não ser a sua opinião, mas de maneira geral. Que número vocês colocariam aqui para actors, musicians, sports players, royalty? Bom, nós nem temos royalty aqui, né? TV stars or hosts, politicians and others, né? E aí vocês podem colocar aqui uma outra pessoa. So you have 1 minute to answer this. Então, na frente de cada um dos itens que eu coloquei, das pessoas famosas, celebridades, o quanto que vocês acham que as pessoas estão interessadas? Então, numerem aí de 1 a 3. 3 é maior e o 1 é o menor, tá? E o royalty é na realeza. Então, aqui no nosso país, a gente não tem realeza, mas pode estar interessado na realeza dos outros, né? Então, vamos lá. 1 minutinho para responder. And we return. All right? Ok? Então, dessas pessoas aqui, meus queridos, atores, músicos, esportistas, né, sports players, que pode ser jogador de futebol, de vôlei, etc. Os esportistas, de maneira geral, a realeza, os astros, né, de TV, apresentadores de TV, políticos ou outros. Que vocês colocaram aí? As pessoas estão mais interessadas na vida de quem? Que a gente quer saber, nossa, fulano separou de fulano, tá com ciclano. Quem seriam os que chamam mais a atenção de vocês aí, que vocês teriam mais curiosidade de saber ou de ler sobre? Alguém gostaria de responder? Is there anybody here who would like to answer? Eu coloquei dos atores e dos músicos. Atores e músicos. Ok, thank you. Gente, alguém me conta alguma novidade de algum ator ou músico aí que vocês ficaram sabendo ultimamente? Da vida privada e querem compartilhar? Desde que seja coisa assim boa, né? Que possa ser falado aqui, que a aula está sendo gravada. Tem algum babado novo aí? Eu fiquei sabendo da Beyoncé, que ela saiu com um brilhante ali muito caro, assim, que houve um comentário bem preconceituoso de um escritor de novela aqui do Brasil. Certo. Thank you for your information, Giane. Muito obrigada pela sua contribuição.
tá? Então tem assim, né, os atores, os cantores, as duplas, grupos, etc., sempre estão aí, né, no topo da mídia, quando o assunto é vida privada. E as pessoas se acham no direito de comentar, falar, reclamar sobre a vida dos outros. E a gente percebe isso, né, nos comentários aí, tanto do Facebook quanto do Instagram, e isso é um assunto para uma outra discussão, inclusive a gente poderia até fazer algumas leituras sobre isso. Então, a minha dica seria, vamos pegar Twitter, Instagram ou Facebook de algum desses famosos e ver o que é que está sendo dito, né? Alguma crítica, algum comentário, e observar como isso é escrito em português, como nós escreveríamos isso em inglês, é uma possibilidade de trabalhar com os nossos alunos, tá? Então, escolham ou peçam que os alunos tragam aí algum recorte para a gente fazer as discussões, assim como foi trazido lá pela... Ai, Karen, quem foi? Agora, gente, eu estou confundindo todos os nomes aí da Semana de Letras. A que falou, bom, dos exemplos lá que vocês vivenciaram, tá? Porque eu não vou falar mais não, porque quanto mais eu falo, eu lembro que mais eu esqueci. Então, o que a gente pode trazer aí de exemplos, né? Quais foram os comentários e trazer o inglês do dia a dia, né? Então, vamos ver, por exemplo, buscar... os atores, cantores que sejam internacionais, que a gente vai achar postagem aí em inglês, e descobrir, traduzir e tratar desse assunto, discutir, tá? Então, continuando. Look at the celebrities in the photos. Answer the questions for each celebrity. What does he or she do? Where is he or she from? Do you know anything about his or her family or private life? Are you interested in these people? Yes or no, and why not? Did you understand all the questions? Então, what does he do? Né? Então, qual que é a profissão? O que a pessoa faz? É cantor, é um músico, é um ator, um jogador de futebol? O que a pessoa faz? De onde essa pessoa é? Where is he or she from? Você sabe alguma coisa sobre a vida particular dele ou dela? Você está interessado nessas pessoas? Sim? Não? Por quê? Tá? Então, vou passar. Lembraram aí quais são as perguntas? Então, vamos lá. So, here, the first one. Who's that? Esse aqui. Quem é? O homem mais lindo dessa face da Terra. É ele, não é o Rodrigo Hilbert ou o Santoro? Ou, né? Então, vamos ver. Para mim é esse, sem dúvida nenhuma. Tá, então, George Clooney. And, pessoal, what does he do? Vocês sabem o que ele faz? What does he do? He is actor. He's an actor. Eu vou voltar aqui no slide anterior, ó. What does he do? He is an actor. And where is he from? Do you know where is he from? Alguém sabe de onde ele é? No? Não Okay. sei. And how about this one? Who's that boy? Who's that man? Aqui, onde está o meu mouse. Esse é da Argentina. Esse é da Argentina. That's Lionel Messi and he is from Argentina. Okay? And Justin Bieber. Do you know where is Justin Bieber from? De onde é o Justin? I don't know. I don't know. Is he from Canada or from the United States or where is he from? Vamos pensar. And Carla Bruni, okay? Do you know Carla Bruni? What does she do? O que a Carla Bruni faz? Be careful with your answer. Ai, Atenção na resposta. Como fala cantora? Cantora? Cantor? Singer. Singer, é verdade. Singer. She is a singer. She's an actress, she's a singer. Ela faz aí várias coisas, mas os destaques são... Ela já trabalhou como cantora e como artista, tá?
And Jack Nicholson, what does he do? He is a famous actor. And where is he from? Vocês sabem? Alguém sabe de onde ele é? Is he American? Is he English? Is he Australian? Where is Jack Nicholson from? Então, aqui nessas imagens, nós podemos praticar várias perguntas e respostas, conforme ilustrado no slide anterior, tá? Vejam. What does he do? Where is he or she from? And do you know anything about his or her family? E outras perguntas. Is he married? Is he single? Ok? Etc, etc, etc. Então, vamos praticar. Let's practice your English by using these pictures. Viram? A partir dessas imagens aqui que vocês retiram, essas estão no livro, mas vocês podem retirar da internet, o que é muito fácil, trazer aí para a realidade dos alunos de vocês, pessoas do Brasil ou famosos pelo mundo, e treinar, né, eu não gosto muito da palavra treinar, mas praticar o uso da língua, perguntas e respostas sobre outras pessoas, alright? Então, bora lá, mais um pouquinho. E aqui, pessoal, you know the celebrity, but who is the other person? Tá? Então, vocês vão assinalar aqui letter A or B. Anotem aí no caderno antes de nós ouvirmos a resposta. Who are they with? Então, number one, she's Justin Bieber's. Então, quem está aqui com Justin Bieber é quem? Sister or mother? He is Carla Bruni's, o quê? Ex-friend or ex-husband? She is Lionel Messi's wife or sister? She is Jack Nicholson's daughter or friend? Vocês estão percebendo aqui o uso do caso genitivo, gente? Ó, Messi's, Nicholson's, Bieber's, Clooney's, ok? Então, eu vou voltar a figura aqui, a imagem. Então, quem que está aqui ao lado do Justin Bieber? É mãe dele? É irmã? Quem é? E do George Clooney? E da Carla Bruni? Quem é essa pessoa? É um ex-marido ou um ex-amigo? E do Lionel Messi? Quem é essa pessoa? É irmã ou é a mãe? E do Jack Nicholson? Quem é ela? Então, vamos lá. Aqui, tá? Então, respondam, por favor, A or B, em cada uma delas. Um minutinho, tá? Estou cronometrando aqui, tá bom? Ok? Pronto, time is over. Let's listen and check. Vamos ouvir aqui, pessoal, e checar as respostas, tá? I'm going to put twice. 1. She's Justin Bieber's mother. 2. He's Carla Bruni's ex-boyfriend. 3. She's Lionel Messi's sister. 4. She's Jack Nicholson's daughter. 5. He's George Clooney's father. Ok, I'm going to put it again. Colocar mais uma vez, tá? 2.30. 1. She's Justin Bieber's mother. 2. He's Carla Bruni's ex-boyfriend. 3. She's Lionel Messi's sister. 4. She's Jack Nicholson's daughter. 5.
He's George Clooney's father. Ok? Então, aqui, voltando, ele é um ex-friend, ou seja, ex-boyfriend, não é o husband. Aqui é o father, mother, sister and daughter. Então, ela é a filha, a irmã, mãe, ex-namorado e o pai, ok? Acertaram? Aqui era só assim, intuitivo, tá, gente? É porque você tem que olhar e mais ou menos ver se você acerta ou não. Espera aí. Ok, now let's check vocabulary about family, okay? Family, all right? So I'm going to put you in the rooms. Eu vou dividi-los agora em algumas salas e vocês vão discutir o vocabulário aí relacionado à família. Então, vocês vão tentar montar entre vocês aí quais seriam as pessoas que estão mais próximas de vocês, da família, e como vocês escrevem esses nomes em inglês, mas sem olhar aqui no slide, tá? Eu vou dar só 5 minutinhos para que vocês chequem quanto vocês sabem de vocabulário relacionado à família, tá? Podem fazer as anotações, como é que fala pai, mãe, tio, tia, avô e etc, tá? O que tiver dúvidas, vocês anotem, tá bom? Então, vamos lá, começando as salas, eu vou abrir as salas, e vocês só têm que, não olhem nos slides ainda, tá? Só veja aí o vocabulário. What do you know about family? Okay? How to say in English, pai, mãe, tio, cunhado e etc, tá? Genro, nora, sogro, sogra. Dez e 29, 10, 29 past 10, okay? So,
Ok, alunos voltando. Ok, pessoal. Teacher, não deu tempo. Of course not. Não deu tempo mesmo, viu, gente? Nunca dá. It's never enough. Meus queridos, voltando. Ok, back to the class. Fechou todo mundo aí? Sim. Então, provavelmente, vocês devem ter discutido um pouco sobre o vocabulário relacionado à família, tá? Então, voltando aqui, devem ter feito as anotações de vocês. Quais foram as curiosidades aí, primeiro? Hã? Ah, é de tio e tia. Tio e tia? Ah, Isso. E tá. primo também. Tá, então, quando a gente fala aqui, deixa eu parar de compartilhar um minutinho, né? Então, a gente tem, primeiro, né, quem são, Carol, que levantou a mão, foi quem falou agora? É isso? Que eu só vi a mãozinha agora. Então, quando nós falamos em family, né, a gente começa de pai e mãe, né, primeiro. Depois a gente volta para quem são os nossos avós, tataravós, etc. Depois a gente abre essa árvore aí genealógica para os tios, né, quem são os irmãos do nosso pai, da nossa mãe, quem são os filhos desses irmãos, para falar que são os nossos primos, quem são os nossos sobrinhos, e assim sucessivamente. Então, a gente parte de os parents, né, que são os pais, father and mother, tá? Então, o irmão do meu pai é o quê? Meu tio, my uncle and my aunt, tio e tia. E aí depois a gente vai vendo, né? Por exemplo, uma curiosidade sobre a língua é que eu coloco, por exemplo, a irmão, brother, he's my brother, my bro, ok? She is my sister, minha irmã. E junto, agregado essa palavra, na construção da palavra, nós vamos ter, ó, brother-in-law and sister-in-law. Então, quando aparece a palavra law, L-A-W, or L-A-W, significa pela lei. Então, he is my brother, ele é meu irmão pela lei, ou seja, não é meu irmão de sangue, mas ele é meu cunhado, porque ele casou com a minha irmã, tá? Então, há algumas diferenças no uso dessas palavras que eu só digo, por exemplo, he is my brother-in-law, quando ele for casado realmente, tá? Porque enquanto é só namorado e não pertence, né, aí pela lei à família, eu digo que ele é o namorado da minha irmã, namorada e etc, tá? Então, he is my sister's boyfriend or girlfriend. Se casou é que eu falo que é cunhado ou cunhada, tá? Paula, pode falar, minha querida. Não, eu ia falar, eu acho que isso acontece também com sogro e sogra, né? Tipo, como se fosse mãe na lei, pai na lei. Yes, that's it. Thanks. A Com mesma sogro e coisa. sogra também né? Father-in-law, mother-in-law, son-in-law, né, que seria o genro, daughter-in-law, que seria, quase que eu falo genro, que seria a nora, e assim sucessivamente. Então, quando aparece essa palavrinha in-law, significa que é pela lei. E qual é o problema que a gente tem que verificar com relação ao uso? Muitas pessoas falam indistintamente, apesar de não estar casado oficialmente, mas mantém uma relação aí, tá? Então, mas alguns estudiosos falam que eu só devo usar brother-in-law, sister-in-law, quando for realmente pela lei, tá? Mas não é o que acontece na fala, mas só a título de curiosidade para vocês saberem. Então como é que eu falo se é meu cunhado, mas ainda não é casado aí com a minha irmã ou com meu irmão? Tá? Então, como é que eu falo isso? Eu falo que ele é o namorado, a namorada, ao invés de falar que é cunhado. Mas no dia a dia eu falo, meu cunhado, minha cunhada. Posso mudar de cunhado, de cunhada daqui a pouco, porque houve a troca aí dos casais, arrumou outro, mas no problem, perceberam? Então, isso é uma questão de fala. Então, de um lado a gente tem a língua com as suas regras, e do outro lado tem a fala, que ela, né, se atualiza aí com o passar do tempo. Mas o que eu quero dizer para vocês sobre isso? Eu compartilho aqui, só um minutinho, um vocabulário,
né? Mas não dá para a gente ficar analisando cada um deles na nossa aula. Então, o que eu pediria para vocês? Que vocês estudassem um pouco desse vocabulário, pelo menos para construir a árvore genealógica de vocês, tá? Então, parents são quem? Father and mother, tá? Então, é o pai e a mãe. Cuidado que tem um falso cognato isso, porque eu falo parents, my parents, a gente pensa que é meus parentes, né? Então, tio, tia, prima, etc. Parents é father and mother. Parentes, a gente fala relatives. They are my relatives. Eles são meus parentes, tá? Assim, parente, não parents, ok? Então, eu tenho child, aqui eu destaco a pronúncia, ó. Child e children, que é o plural, tá? Eu uso muito a palavra children na fala quando eu quero perguntar assim, você tem filhos? Então, if I don't know if you have boy or girl, se eu não sei se você tem filho, menino ou menina, então eu falo de maneira geral. Do you have any children? Você tem filhos, né? Você tem crianças. Então, children, além de ser plural de child, que é criança, eu posso usar no sentido de filhos. Quando eu falo filho no singular, eu falo son. I have a son, I have a daughter, ok? Mas I have 2 children, eu tenho 2 filhos, ok? De maneira geral, porque eu não posso falar sons, só faço plural de sons se for 2 filhos do sexo masculino, tá? Brother, sister, grandfather, ok? Que é avô, grandmother. E como que eu falo isso da maneira carinhosa? Grandpa, grandma, ok? Vovô, vovó, grandson, granddaughter, grandchild, great-grandfather, que seria bisavô, great-grandmother, bisavó, great-grandparents, são os bisavós, né, que são o quê? Pai, avô mais avó. Lembra aqui do parents, que é pai e mãe? Então, avô e avó, que vai dar bisavós, né? Ok? E aqui vocês têm, então, esse vocabulário. Tem vários aqui que eu pediria que vocês estudassem. Tem uma diferença aqui, ó, por exemplo, fiancé, noivo, bride, noiva. Agora, noivo, no dia do casamento, eu falo groom, ok? Groom, ok? Apenas no dia, os noivos vão se casar, tá? E por aí vai. Vocês vão ver aqui com o uso da expressão in-law, ó, father-in-law, mother-in-law, parents-in-law, son, daughter, brother, sister, tá? Tudo in-law, pela lei, tá? Lembra desse filme aqui, do you remember? Godfather, que é padrinho, godmother, madrinha, godson, afilhado, goddaughter, afilhada, godchild, é o afilhado, tá? E aí vocês vão estudando isso. E para terminar, you are going to prepare your family tree. Vocês vão preparar aqui a árvore genealógica utilizando aí esse vocabulário, tá? Então fica de homework para vocês fazerem isso, tá? But before, antes de nós terminarmos, espera aí. Só um minutinho, deixa eu terminar aqui a apresentação primeiro. Voltar. Espera aí. Aqui. Pessoal, nesse slide aqui, estão visualizando ainda, né? Eu coloquei a minha página, o meu canal do YouTube para vocês. Então, os vídeos das nossas aulas, de todas as aulas, ficam gravados aqui no meu canal. Então, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem nele para ter acesso mais rápido à gravação das aulas. E se vocês não localizaram aí no Moodle, é só vir aqui que tem o nome da aula para quem que é, vocês vão localizar todas as nossas aulas. Aqui tem o QR Code, que basta vocês apontarem a câmera do celular para abrir o canal, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês, esse mouse às vezes não me obedece, peraí. Aqui é o canal, tá?
Então, vocês podem visualizar a aula 7 de tecnologias, aula 5 de língua inglesa, a aula 5 e assim, ó, de inglês 2, cadê aqui, ó? E aí vocês vão visualizando. Opa, isso aqui eu tô com a boca torta. Tá, ó, inglês 2, que seria a aula de vocês. Então, qualquer coisa, vocês acessem aqui o canal para vocês visualizarem as aulas. Às vezes tem um conteúdo que vocês queriam saber um pouquinho mais, quem sabe eu já gravei uma aula, isso pode ajudá-los depois até no futuro, tá? O que será que a teacher falou sobre determinado assunto? Aí vocês ficam sabendo, tá? Então, é isso. Aqui, deixa eu parar de compartilhar a minha tela, abrir aqui o nosso chat. Então, eu já compartilhei aqui a lista de presença de hoje, eu pediria que vocês registrassem a presença de vocês, e aqui embaixo está o link para o canal do YouTube, que eu pediria que vocês também acessassem e se inscrevessem para ter acesso a todos os vídeos das aulas que eu posto lá. É claro que eu compartilho no Google, mas às vezes, no Google, não, no Moodle, já estou ficando biruta, gente, no Moodle, mas às vezes é mais fácil você abrir o YouTube do que abrir o Moodle quando o swap não está funcionando, tá bom? E aí vocês podem checar as aulas que foram compartilhadas lá, tá bom, meus queridos? Então, that's it for today. Por hoje é só. We finish here our class. Terminamos a nossa aula aqui. If you have any question, just ask me. And about the presence, sobre as presenças e compensação aí de ausência, eu disponibilizo hoje ainda para vocês, na aba de cada semana, um arquivo lá que está escrito compensação de ausência, tá bom? Então, that's it. Beijos. Tenha uma excelente semana. Have a nice week and see you next week. Não, né? Não vejo vocês na semana que vem, because we have a holiday, September 7th. Semana que vem, na terça, é feriado, então a gente se encontra daqui a 15 dias, na fortnight, ok? Numa quinzena. Boa semana e bom feriado. Tchau. Muito obrigada, igualmente, Tchau. gente. Tchau, queridos. Thanks for coming. Obrigada por estarem presentes na aula, tá bom? Até mais. Parar a gravação aqui.